Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E no momento, o que está acontecendo neste planeta é que os países ricos continuam monitorando e inclusive dando forte apoio ao Brasil para enfrentar as ameaças golpistas que estão recrudescendo. O movimento de extrema-direita está fazendo com que a comunidade internacional, mas sobretudo os países mais ricos do mundo, as potências mundiais, visem o Brasil como uma batalha extremamente importante na guerra contra uma ascensão da extrema-direita que já remonta a anos. A extrema-direita, a ideologia do nazifascismo vem crescendo no planeta desde pelo menos mais de uma década, talvez um pouco mais, chegando perto de 2 décadas. Desde a virada do século, a extrema-direita começou a crescer de forma assustadora. Por diversas oportunidades, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, a extrema-direita ameaçou chegar ao poder. Na verdade, nos Estados Unidos, chegou ao poder, dominou o Partido Republicano, que inclusive é um partido que sempre tem uma origem libertária. O Partido Republicano nos Estados Unidos foi o partido de Abraham Lincoln, que acabou com a escravidão. Porém, o Partido Republicano foi se deturpando ao longo do tempo e se transformou hoje numa ameaça para a humanidade sob a batuta de Donald Trump, um empresário. Aqui no Brasil, você fica sabendo que os movimentos nazifascistas que tentam simplesmente desconhecer o resultado da eleição e que mentem descaradamente sobre o processo eleitoral, inventando fraudes que não existem, tudo isso ocorre com o beneplácito de empresários. Por exemplo, os bloqueios de caminhoneiros que nós estamos vendo pelo país inteiro, os atos de violência são comandados por empresas. Os caminhoneiros têm vindo a público, inclusive os movimentos de caminhoneiros, as lideranças dos caminhoneiros têm vindo a público para dizer que eles não estão por trás disso, que não há um movimento sindical, um movimento de classe dos caminhoneiros para desconhecer o resultado das eleições, e com isso eles insinuam basicamente que o que está acontecendo hoje no nosso país é um movimento comandado pelo capital. No mundo inteiro isso está acontecendo, na Europa, inclusive na Itália, chega a Giorgia Meloni, uma liderança da extrema-direita italiana, chega ao poder e, na verdade, em todas as partes, na Alemanha, na França, com Marine Le Pen, filha de Jean-Marie Le Pen, o eterno campeão da extrema-direita francesa, vem ameaçando vencer e governar a França eleição após eleição, e nessa última eleição, inclusive, a França estremeceu e o mundo estremeceu e vem estremecendo. E vem estremecendo por uma razão muito simples. Meu amigo, minha amiga, apesar das mentiras do bolsonarismo aqui no Brasil, o fato é que a extrema-direita e o nazismo são a mesma coisa. O que motivou a ascensão do Hitler e do Mussolini na Europa foi a extrema-direita. E era um movimento
que pretendia e conseguiu, inclusive, a partir de Mussolini, na Itália, no início do século passado, começou a fazer com que a própria população se tornasse um braço de regimes autoritários. Então, a gente vê isso se reproduzindo no Brasil de uma forma muito fidedigna às origens da extrema-direita, não é? Hoje, os bolsonaristas são vistos até como piores que o próprio Bolsonaro. Eles são até mais radicais. Nós passamos por um momento em que o próprio Bolsonaro foi pedir, aqueles que insuflou, aqueles que ele incendiou, foi pedir que parassem, porque ele está com medo. Bolsonaro não ficou bonzinho de uma hora para outra ao pedir aos seus fanáticos que parassem com tudo aquilo que estavam fazendo, com os atos de violência, com bloqueios que estão desorganizando a economia e podem causar sérios problemas ao país, sem falar num problema mais sério. Enquanto isso, os militares ficam calados e você tem uma massa, não é, de extremistas de direita, em geral comandada por pessoas de classe média alta, e que agora se sabe tem por trás deles empresários. Ontem, por exemplo, em Rio do Sul, em Santa Catarina, diante de uma das lojas da Havan, não é, no primeiro dia da semana, no dia 7 de novembro de 2022, lá em Santa Catarina, diante da loja da Havan, os bolsonaristas atacam a Polícia Rodoviária Federal, que inclusive os estava ajudando no movimento golpista, ataca essa polícia com violência, com barras de ferro, e isso diante da loja da Havan. As notícias, as informações que começam a surgir de que são empresários que estão por trás desse movimento, tem grande conexão com a causa pela qual a extrema-direita vem crescendo no mundo inteiro e causando preocupação, inclusive para os Estados Unidos, que é um país onde a extrema-direita avançou de uma forma assustadora nos últimos anos com Donald Trump, e que também conseguiu se livrar de um segundo governo de extrema-direita de Donald Trump por pouco. E o governo Biden tem tido extremo trabalho para tentar normalizar a situação no seu país, porque, como nós temos visto, a característica da extrema-direita é a violência, é a imposição da sua vontade através da mobilização da população que é infectada com essas ideias. Isso nós estamos vendo aqui no Brasil. Mas por que a extrema-direita está se fortalecendo tanto no mundo? Vem se fortalecendo por uma razão. É aquela velha história de fim da história, não é? Nós tivemos um movimento a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, e começou-se a falar que a esquerda estava falida, que agora era o império do capitalismo, e com isso houve um endireitamento muito grande do empresariado, e as teses humanistas de esquerda que pregam a distribuição de renda, pregam a igualdade, foram sucumbindo. Com o enfraquecimento da esquerda que se experimentou na década que finda, não é, que findou a segunda década do século XXI, nesse momento a esquerda se fragilizou muito. Aqui na América Latina foi praticamente destruída, caiu em toda parte, caiu na Argentina, caiu no Brasil, caiu na Bolívia, caiu no Equador, caiu no Paraguai, caiu no Uruguai, não é? Então, pela América Latina inteira, no mundo inteiro, a esquerda sofreu um revés. Esquerda e direita, historicamente, se alternam no poder nos países. Aqui no Brasil, inclusive, a esquerda só conseguiu chegar ao poder quando o Lula se elegeu
não é? Em 2002, pela primeira vez, foi a primeira vez que o Brasil foi governado pela esquerda. O que acontece é que na década passada, aqui no Brasil, a partir das manifestações de 2013, a extrema-direita invadiu as ruas e ali começou a crescer descontroladamente e chegou ao poder e elegeu o impensável. O Brasil conseguiu eleger alguém muito ligado a Donald Trump, mas que na verdade é pior que o Donald Trump. O Bolsonaro é considerado a liderança de extrema-direita mais perigosa do mundo e é considerado assim por esses países ricos que estão trabalhando duramente para fazer valer a eleição de Lula no Brasil. Vejam que a importância do ex-presidente Lula é tão grande, mas tão grande, porque ele se transformou na esperança do mundo livre para combater o extremismo de direita, o nazifascismo, o recrudescimento do neonazismo e do nazifascismo no mundo, uma ideologia que a humanidade não consegue exterminar. Vejam, a ideologia que conflagrou o mundo entre os anos 1930 e 1940, essa ideologia, ninguém consegue matar, ela sobrevive de uma forma assustadora. E você sabe por quê? Porque o capital e o capitalismo têm interesse no extremismo de direita. Porque, no limite, você veja como acontece aqui no Brasil. Os empresários querem ter liberdade para pagar salários de fome, para manter os seus empregados em regimes extraordinários e abusivos de contratação, jornadas de trabalho, poucos direitos e a divisão de classes, inclusive se baseando num forte componente racista. Então eu quero passar para o material que eu selecionei para você entender por que é que os países ricos, liderados pelos Estados Unidos inclusive, estão dando tanto apoio à eleição de Lula no Brasil e por que há uma luta do mundo livre contra a extrema-direita e contra o que representa Jair Bolsonaro em nosso país. A Aliança de Democracias atua para blindar eleição e posse no Brasil. Eram 19 e 21 de domingo, 30 de outubro, dia do segundo turno da eleição e crucial para a democracia no Brasil. Na Embaixada Alemã em Brasília, uma postagem nas redes sociais foi solicitada pela diplomacia de Berlim com uma mensagem simples, mas poderosa. Uma foto da urna eletrônica brasileira projetada sobre o prédio do TSE e duas palavras: eu confio. Isso foi publicado no site da Embaixada Alemã em Brasília. Naquele momento, a apuração mostrava uma corrida extremamente apertada entre Bolsonaro e Lula, mas o objetivo dos europeus era outro. Berlim queria deixar claro que, independentemente de qual fosse o destino da eleição, o que iria prevalecer era a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Não demorou para que, assim que o resultado final fosse anunciado, uma enxurrada de mensagens de chanceler ao presidente eleito surgisse nas redes sociais e em telegramas oficiais. Nas 48 horas que se seguiram, mais de 100 países pelo mundo já tinham dado demonstrações de que o novo interlocutor do Brasil para o mundo era Lula. Nada disso, porém, ocorreu por acaso, e a operação para asfixiar um eventual questionamento do resultado das urnas foi preparada durante meses. Para governos como o de Joe Biden, Olaf Scholz, da Alemanha, e Emmanuel Macron, da França, o que estava em jogo não era apenas a definição de quem comandaria a maior economia da América Latina, mas o futuro da sobrevivência da extrema-direita, inclusive com a capacidade de influenciar na agenda mundial. E por que a extrema-direita cresce em todo o mundo? A insegurança. A questão que gera esse fenômeno é a seguinte: a nova etapa do capitalismo, um capitalismo cada vez mais dominado pelo capital financeiro, um capitalismo que, sem contraponto da existência dos países socialistas,
entrava num rápido processo de ataque às conquistas sociais dos trabalhadores e da regulamentação estatal que levaram à constituição dos chamados estados de bem-estar social, notadamente na Europa e nos países centrais ao sistema, e a emergência do discurso neoliberal se davam à medida em que o encerramento do período de expansão econômica iniciado no pós-guerra, anunciado pela chamada crise do petróleo do início dos anos 70, era atribuído ao processo de regulamentação das atividades econômicas por parte dos estados, como forma de evitar a repetição de crises como a que ocorrera em 1929 com a quebra da Bolsa nos Estados Unidos. Então, essa é a origem do endireitamento progressivo do mundo. Aqui você vê, por exemplo, uma imagem de alunos de uma escola, eu não vou nem dizer aonde nem porquê, é melhor só mostrar, fazendo o gesto, a saudação nazista, que se viu recentemente no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, entre os partidários de Jair Bolsonaro. E é esse movimento que se alastra pelo mundo e ameaça a humanidade. A extrema-direita é considerada um perigo mundial. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos considera a violência da extrema-direita branca como a maior ameaça à sua segurança interna. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos considera a violência da extrema-direita branca como a maior ameaça à sua segurança interna. Definem os extremistas como indivíduos que, por meio da violência, sustentam sua superioridade moral e intelectual sobre os outros. Tudo a ver com o que você tem visto no discurso bolsonarista. Agem soltos ou estão organizados em pequenas células, de acordo com a inteligência dos Estados Unidos. As redes sociais permitem sua conexão e dispersão territorial. Os extremistas publicam seus desejos de cometer atos de violência nas redes. Quem atacou a vice-presidente Cristina Fernandes Kirchner tem tatuagens ligadas ao nazismo. A tentativa de matá-la foi a quinta tentativa de magnicídio cometida na região desde 2018. Após tentativa de matar Lula, Celso Amorim alertou sobre o avanço do fascismo no Brasil. Como todos sabem, na campanha de 2018, o Lula foi alvo de atiradores durante uma incursão pelos estados do Sul, principalmente do Paraná. E Celso Amorim alertou sobre o avanço do fascismo no Brasil e o que ele representa para o mundo. A promoção de ódio aos projetos políticos que limitam a voracidade liberal se espalha pelo mundo. Em 2018, o The New York Times publicou um editorial intitulado A Nova Radicalização da Internet, após o envio de cartas-bomba a críticos do presidente Donald Trump e o assassinato de 2 homens negros no estado de Kentucky e o ataque a uma sinagoga de Pittsburgh. O jornal destacou que as redes sociais tiveram um papel fundamental na crise de violência extrema da extrema-direita nos Estados Unidos. Cada um desses ataques se enquadra na definição de extremismo de direita do Banco de Dados do Terrorismo Global da Universidade de Maryland. Talvez o Brasil, inclusive, seja o caso mais radical da extrema-direita no mundo. Uma antropóloga chamada Rosana Pinheiro Machado analisa o surgimento e as consequências do bolsonarismo num país como o Brasil. O crescimento da extrema-direita na Europa nos últimos anos, a vitória de uma coalizão da extrema-direita nas eleições da Itália com essa senhora, Giorgia Meloni, marca a chegada do extremismo no governo de um dos países mais importantes da Europa. A vitória de uma coalizão da extrema-direita nas recentes eleições italianas marca a chegada do extremismo no governo de um dos países mais importantes da Europa. Com esses resultados, Giorgia Meloni, líder eurocética do partido Irmãos da Itália, que reivindica o ditador Benito Mussolini, se torna a primeira-ministra. Para quem não sabe, Benito Mussolini foi aquele que instruiu Adolf Hitler. Ele era o ídolo de Adolf Hitler, que copiou os seus métodos ao implantar o nazismo na Alemanha entre 1920 e 1930.
A eleição no Brasil mobiliza, inclusive, a direita, a extrema-direita no mundo todo, mobilizou, não é? A eleição de outubro no Brasil mobilizou movimentos e partidos ultraconservadores no exterior e todos apostavam na vitória de Jair Bolsonaro, considerado o mais radical líder de extrema-direita do planeta. E a vitória de Lula vai sepultar alianças de Bolsonaro e reposicionará o Brasil no mundo. Por isso ele foi apoiado. Sob o governo Lula, o Brasil desenhará uma nova geografia de alianças internacionais em temas como clima, direitos humanos, e essa é a razão do apoio que ele teve dos países ricos. Vejam que a imprensa estrangeira repercutiu desta forma: fim da extrema-direita por conta da eleição no Brasil. Brasil elegeu Lula, e um esquerdista e líder, em uma derrota de Bolsonaro. Aqui é a imagem de uma bolsonarista se manifestando, e a imprensa mundial realmente comemorou e considerou um golpe extremo, um golpe muito forte na extrema-direita, a vitória de Lula no Brasil. Então, com tudo isso, minha amiga, meu amigo, nós chegamos aqui a este momento histórico com a possibilidade de reposicionar o Brasil no mundo de uma forma que nos favorecerá muito. Ainda é preciso vencer algumas etapas. A extrema-direita no Brasil está muito viva, muito forte, com representação no Congresso. E Lula está tratando isso de uma forma que tem encantado esses países desenvolvidos, porque sem violência, simplesmente com o diálogo, ele tem conseguido derrotar a organização e desarticular a extrema-direita no Brasil. Por isso, o Lula vem recebendo convites dos americanos, dos europeus, para se tornar uma ponte entre as nações e levar essa tecnologia que o Lula desenvolveu de usar o diálogo para derrotar a ferocidade da extrema-direita. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.